Olá, então dando continuidade, vamos falar sobre o processo de inserção. Então nós temos a nossa classe COM, que é a classe responsável por efetuar a conexão com o banco. Nós temos a classe produto e dentro da classe produto nós temos aqui o pesquisar, que é o método responsável por efetuar uma pesquisa. No nosso caso, a pesquisa está valendo por ID. E aí nós vamos fazer agora uma montagem para que a gente consiga fazer inserção de valores. Então, para isso, nós vamos montar uma função, function, public function, inserir. E como é uma função de inserção, eu preciso informar os valores que eu quero que sejam inseridos no banco de dados. Então, eu vou montar aqui a minha estrutura, que é parecida com a estrutura que nós utilizamos no método pesquisar, que é o nosso try-catch. Eu vou até copiar aqui, para que a gente consiga ganhar um pouquinho de tempo, e a gente vai fazendo os ajustes de acordo com a necessidade. Então, o meu SQL aqui eu já posso apagar, porque eu sei que vai ser diferente. A minha validação eu posso manter aqui por enquanto, a minha execução também. Então, primeira coisa, quando eu chamo a minha função inserir, eu tenho que passar os dados que eu quero que sejam inseridos no banco de dados. Com isso, eu vou preparar meu SQL com a função insert, com o SQL na verdade, insert into $x tabela, que é a minha variável que contém o nome da minha tabela. Aqui eu coloco o nome dos campos que eu quero que sejam feitas as inserções. No meu caso, esses campos são obrigatórios, então eu preciso informar todos. Só o ID que não é obrigatório, porque eu coloquei como autoincremente. E aqui eu continuo, colocando os meus alias, para poder justamente fazer uma referência e evitar que seja utilizado a SQL injection. Então aqui eu tenho insert into a minha tabela, os valores que eu quero, os campos na verdade que eu quero que sejam feitas inserções, values e os valores que eu estarei fazendo inserção. A partir desse momento, eu vou fazer a validação dos meus atributos aqui, justamente para falar o que equivale a cada um desses dois pontos nome, dois pontos descrição. Nesse caso aqui eu tenho o nome, que equivale à minha variável nome. Esses dados eu ainda vou passar, eu não estou passando ainda, mas quando eu fizer a chamada do inserir, do método inserir, eu vou justamente passar esses dados dessa forma aqui, então por isso que eu estou montando essa estrutura. E eu tenho que fazer isso para mais dois campos, para o campo descrição e para o campo preço. O campo preço ele é float, mas no caso aqui do PHP, essa validação a gente usa também como str, ele não tem o param float. Tá? E também esses valores são só uma referência aí na hora que ele faz a atribuição desse apelido aqui referente a esse conteúdo. Então não tem muito problema, não tem problema na verdade que utilize o str. Bem, aí depois de ter feito esse processo, eu vou executar a minha query que eu montei aqui em cima, e a partir dessa execução eu tenho que fazer alguns ajustes agora aqui dentro. Primeiro porque eu não vou ter esse resultado aqui. Então quando eu fizer essa execução, eu tenho que perguntar, deixa eu montar minha estrutura aqui logo. Então eu vou perguntar, assim que eu fizer a minha execução, eu vou perguntar se ele me retornou stmt round count, ou seja, quantas linhas foram inseridas na minha tabela.
Então, sempre que ele faz uma execução, ele atribui a essa função, que é uma função built-in, né, uma função interna do PHP, o número de linhas afetadas, aí, o número de linhas inseridas. Então, eu simplesmente aqui vou perguntar, se for maior que zero, né, nesse caso seria igual a 1, né, mas a gente por padrão acaba colocando se for maior que zero. Então, eu vou retornar aqui uma mensagem informando cadastro na tabela. Então aqui é só uma mensagem mesmo para ficar bonitinho lá na hora do layout, né? Então efetuado com sucesso. Então aqui ele já me diz que o dado foi inserido com sucesso. Mas e se tiver algum tipo de erro, né? Esse tipo de erro é um erro que pode ser no momento da execução, pode ter uma falha lá no banco, pode ter uma falha aqui na minha execução e ele retorna um valor diferente desse, ou seja, ele retorna um valor zero, né, para mim. Então, isso indica que teve algum tipo de erro. Então, com isso, a gente faz o que a gente chama de tiro, né? A gente lança aqui, na verdade, uma exceção. Então, a gente faz o lançamento aqui de uma exceção. Então, essa exceção a gente usa o nosso PDO exception, que é o mesmo que nós usamos aqui embaixo. Então, se ele cair aqui, eu vou jogá-lo para cá, né, para que ele mostre essa mensagem de erro, né, que veio lá do banco por alguma razão. Então, qual mensagem que eu quero que ele mostre? Bem, então eu poderia colocar qualquer coisa aqui. Eu vou colocar que não foi possível efetuar o cadastro na tabela tabela. Mas eu poderia colocar qualquer mensagem aqui, né? Não teria problema. O importante é que eu saiba que esse else vai ser acionado quando der algum tipo de erro no cadastro. Eu não consegui inserir, fazer uma inserção, né, desse valor. Então, ele vai cair aqui, ou seja, ele vai tentar fazer a inserção, vai retornar um valor, ele vai conseguir executar a minha query, mas ele vai retornar um valor que não é maior que zero, e aí ele vai cair aqui nessa exceção, e essa exceção vai jogar para que seja exibida aqui, né? Por isso que eu não coloquei o echo aqui em cima, porque quando eu falo que eu quero lançar essa nova exception, né, essa nova exceção, ele automaticamente já joga para o meu catch. E aí eu já sei que ela vai ser exibida aqui, tá? Então aqui já está ok, né, já fiz o processo corretamente. Aqui eu tenho minha mensagem de erro, que é uma mensagem de erro que eu não quero que ela seja impressa. Então eu vou novamente aqui, eu vou fazer nesse estilo, tá? Já para a gente ir padronizando um pouco o nosso código. E aí eu simplesmente vou colar essa mensagem lá. Na verdade eu vou até colocar aqui que se ele não conseguiu executar, vou colocar que houve, vou até trocar essa mensagem aqui. Vou colocar que houve um problema com o código SQL. Enfim. Só para diferenciar desse daqui de cima. Então ele, aqui é a mesma coisa. Ele lança essa exceção aqui, né? E essa exceção vai ser jogada para cá e aqui vai ser mostrado a mensagem de erro, tá? Essa daqui de baixo eu vou deixar assim mesmo porque é uma exceção padrão. Então qualquer tipo de exceção que aconteça padrão vai ser mostrada aqui a mensagem. Bom, basicamente eu já tenho aqui o meu método inserir, né, onde eu recebo os dados, e aí eu pego esses dados e faço a inserção deles no banco de dados. Para isso agora eu preciso fazer a elaboração do meu código, né, que vai efetivamente aí chamar a minha estrutura de inserção. Então, eu vou colocar aqui um require once, no padrão mesmo que eu coloquei nos outros. Vou até salvar aqui já para já aparecer na cor bonitinho ali. Então aqui eu vou colocar inserindo.php. Bem, e aí é que eu chamo, né, o meu require once, e aí eu coloco agora a minha estrutura de dados, onde eu vou falar que a minha estrutura de dados ela tem o nome
né, que vai apontar para o valor qualquer, né, eu vou montar esse valor ainda, a descrição, que vai apontar para um valor qualquer, e eu tenho o preço, que vai apontar para um valor qualquer. Então aqui é importante eu só lembrar que aqui no último não tem vírgula, né, porque a vírgula é só para separar esses aqui de cima. Então de nome eu separo para descrição, descrição eu separo para o preço. Aqui eu estou montando um vetor, onde eu estou passando os valores. Eu não coloco também o ID, porque o meu ID ele é autoincremente, então não tem necessidade de colocar. E aí aqui eu vou colocar agora a minha estrutura, onde eu dou um new produto, para poder chamar a minha classe, né? E agora eu falo que de produto eu quero chamar o método inserir. E aí dentro de inserir eu passo os meus dados que eu quero que sejam inseridos no banco. Então vamos definir aqui. Deixa eu só mostrar a minha estrutura como que está. Então o meu banco de dados hoje, ele está desse jeito, ele tem esses valores aqui. Então eu vou inserir novos valores para que a gente consiga fazer a inserção e verificar, né? Então eu vou colocar aqui nome, eu vou colocar sabão em pó, Omo, 1,6 quilos. A descrição, opa, aqui ficou errado, sabão, e aqui também faltou o acento, sabão em pó. Aqui eu vou colocar sabão em pó para lavar roupas brancas e coloridas. Bom, os exemplos aqui são só mesmo fictícios, né? Vou colocar aqui 1,6 quilos. É só fictício mesmo, só para ter um conteúdo para ser preenchido lá. O preço, eu vou colocar aqui R$19,90, tá? Então esses eu já tenho os meus dados, né? Então esses meus dados que eu estou atribuindo aqui são dados que virão de um formulário, né? E aqui eu estou colocando só para poder fazer alguns testes. E aí eu crio aqui uma nova classe e faço a inserção desses valores. Então aqui eu já salvei, a gente já pode testar para poder verificar se está funcionando corretamente. Então aqui ele já me trouxe, ó, cadastro na tabela produtos efetuado com sucesso. Então tudo indica que já foi cadastrado. E realmente, ó, já foi cadastrado, apareceu aqui, né? Tá tudo certinho. Bom, só recapitulando, né, o processo aqui dentro, eu recebi, né, chamei o método inserir, passando os dados. A partir desses dados eu fiz a inserção deles, né, na minha tabela. E aqui eu fiz a atribuição dos apelidos. E aqui na parte de baixo eu fiz a execução. Deixa eu só fazer um teste aqui, por exemplo, se o nome da minha tabela, ou melhor, se aqui eu tivesse colocado um T a mais, né, só forçar um erro aqui. Então se eu tivesse colocado um T a mais ali e tentasse executar esse código, tá vendo? Ele já trouxe a minha mensagem lá do banco, né? Aí ele já caiu naquela minha exceção, que é a última aqui, ó. Então ele já caiu, já trouxe para mim essa mensagem de erro, indicando, né, que existe algum tipo de erro, que é para eu olhar o manual, e esse erro está próximo desse trecho. Então por aqui eu já consigo identificar que o meu erro está no meu insert, né? Está com 2 T's aqui. Mas eu vou forçar um outro tipo de erro. Por exemplo, para fazer com que ele caia nessa exceção, ó. Então só para poder ver, eu vou mudar aqui, né? Eu já sei que ele traz para mim um valor aqui que é maior que 0, no caso é 1, né, o valor. Então eu vou colocar só para ele não cair aqui, ou seja, eu tentei fazer uma inserção. Essa inserção, ela teoricamente ela vai dar certo, porque ela vai estar trazendo um valor para mim 1, só que eu mudei o valor aqui justamente para que ele caia, né, nessa exception, e essa exception vai lançar, né, uma exceção e vai chamar aqui embaixo. Então só para poder executar. Então ó,
Tá vendo? Ele já trouxe, ó, erro, não foi possível efetuar o cadastro da tabela produtos. Então, eu já vi que ele forçou, né, eu forcei, na verdade, o erro para que ele conseguisse cair nessa exceção, tá? Não é o caso, né, o caso aqui é interessante deixar assim. Então, só lembrando que apesar dele ter mostrado o erro, a gente pode ver que ele cadastrou certinho, né, porque o código está certo. Eu que forcei um erro aqui alterando esse parâmetro do if, mas na verdade a execução aqui em cima deu certo, tá? Então tem dois registros ali iguais, não tem problema, daqui a pouquinho a gente apaga. Eu quero fazer um outro exemplo, que é o seguinte: e se eu tiver muitos dados vindos, né, para cadastro? Eu preciso estar fazendo essa atribuição aqui um por um? Bom, a ideia é que existem formas, né, de se fazer essa estrutura aqui de maneira dinâmica. Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu try, então eu vou fazer o seguinte: eu vou comentar essa parte aqui e vou fazer uma parte mais dinâmica. Então daqui para baixo a gente só vai fazer uma alteração aqui no processo de execução, mas enfim. Então, o que eu vou fazer? A partir do momento que eu recebi os meus dados, se eu colocar aqui um vardamp $dados, e aí eu vou colocar um exit aqui, só para ele não executar essa parte aqui de baixo, senão ele vai sair fazendo várias inserções. Na verdade daria até um erro aqui, mas enfim. Eu só quero que ele me mostre aqui o valor que ele está recebendo em dados. Então atualizei, está aqui, né? Ele trouxe o valor que está recebendo lá e que está sendo passado. Eu vou até colocar um pré nele aqui, justamente para a gente conseguir também visualizar de uma forma mais organizada. Então, ó, eu consigo perceber, por exemplo, que aqui ele está trazendo para mim, né, o sabão em pó, que é o nome, a descrição e o preço. Beleza, ele traz dessa forma. Porém, eu preciso fazer algumas alterações, né, nesses valores para poder extrair dinamicamente os valores que estão aqui, ó, nome, descrição e preço. Então, como que o PHP enxerga, né, como que ele trabalha com vetor? Ele entende que isso daqui se chama keys, né, ou seja, chave. Então, o nome, a descrição e o preço, ele chama como keys, né, chave. E aqui nós temos os valores, certo? Então, eu preciso extrair essas chaves aqui. Então, como é que a gente faz para extrair essas chaves? O primeiro passo, eu vou deixar essa estrutura aqui, depois eu apago, só para a gente poder ir acompanhando. Eu posso colocar aqui um calls, poderia ser qualquer nome, né? E eu faço um implode. O que o implode ele traz para mim? Ele junta, né? Como se ele fizesse aí um merge, né? Ele vai unir os valores. Então eu quero que ele faça para mim uma junção das chaves do meu vetor dados, separando esse vetor por ponto, por vírgula, espaço. Então ele vai juntar o nome, a descrição e o preço, separando por vírgula e espaço. Isso que o implode faz, né? E array keys vai justamente fazer o quê? Pegar só as chaves, né? Que é o nome, descrição e preço. Ele não pega os valores. Beleza, então tendo feito isso, eu vou fazer o mesmo processo para values. Mas lembrando que no caso aqui do meu values, eu quero simplesmente montar uma estrutura onde ele vai colocar dois pontos, né, e mais a junção desses valores aqui. Então, no primeiro, ele já coloca, né, por isso que eu tenho que colocar isso daqui. Se eu não colocar, ele não vai colocar os dois pontos no primeiro, correto? E aqui eu vou colocar a vírgula e esse dois pontos no final. Então, deixa eu só tirar isso daqui, só para mostrar como é que ele faria. Né? Por que eu estou montando essas duas estruturas? Por conta disso aqui, ó. Eu tenho a minha estrutura de SQL, e a minha estrutura de SQL tem que ser elaborada da seguinte forma:
insert into o nome da tabela. Então eu preciso montar essa estrutura aqui, ó, nome, vírgula, descrição, vírgula, preço. E essa estrutura aqui eu estou montando aonde? Aqui, ó, no calls. Tá? Vou até dar um eco aqui, ó, para a gente poder ver. Então aqui eu estou montando a minha coluna, né? Aí eu vou dar vou colocar um BR aqui para ele pular de linha. Então, nesse caso aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou montando essa estrutura aqui, ó, nome, vírgula, descrição, vírgula, preço, nessa linha. Já nessa daqui de baixo, eu estou montando essa estrutura aqui, ó, 2 pontos, vírgula, 2 pontos, descrição, 2 pontos, o nome, né, do campo, do meu apelido, vírgula, 2 pontos, o nome do outro campo, vírgula, 2 pontos, o nome do outro campo. Só que, desse jeito que eu estou colocando aqui, ele não coloca esses 2 pontos na frente. Por quê? Porque ele só faz a separação, o include, né, só faz entre os campos, né, entre as palavras do meu vetor, entre as chaves do meu vetor. Então, eu preciso que ele coloque também os 2 pontos antes. Então, por isso que eu estou fazendo desse jeito. Vou mostrar aqui, vou fazer essa impressão, só para você poder ver como é que ficaria. E eu chamei de values porque ele vai entrar aqui, né? E o outro calls porque são essas colunas. Vou colocar o waste aqui assim, só para poder verificar como é que ficaria, né? Então aqui, ó, eu tenho minha coluna, tá certinha, né, do jeito que eu quero. Porém, na parte do values, tá vendo? Faltou os 2 pontos aqui antes. Então, por conta disso, eu tive que colocar aqui nesse meu include dessa forma, que eu quero que ele concatene, né, 2 pontos e depois faça o include do restante. Então, se eu faço desse jeito aqui agora, ó, ele já monta a estrutura certinha para mim. Então, isso que eu fiz aqui, basicamente, eu já montei, vou comentar aqui. Então, essa estrutura que eu fiz, eu já montei essa preparação aqui da minha SQL. Então, eu posso substituir agora aqui por $calls, cifrão calls, e aqui eu posso substituir por cifrão values, que eu já sei que isso daqui não vai ter diferença mais. Então, se eu quiser, por exemplo, só fazer um teste para garantir e ter certeza que meu código está funcionando, eu posso colocar aqui um echo e colar aqui essa minha SQL, que aí eu vou ter certeza que realmente ela foi montada da maneira correta. Então, olha lá, ó, insert into produtos, nome, descrição, preço, values, nome, descrição, preço. Então, dessa forma, eu tenho certeza, né, que ela foi montada da maneira correta. Bom, então, tendo feito até aqui, daqui para baixo agora, o que eu preciso fazer? Eu só preciso que ele, na hora de executar, que eu passe, né, os valores, e aí eu estou passando todo esse meu vetor, né, todo esse vetor aqui, e aí ele vai entender, ele vai fazer a associação, que aonde tem o meu apelido nome, ele tem que atribuir esse valor. Aonde tem o descrição, ele tem que atribuir esse. E aonde tem o preço, ele tem que atribuir esse. Então ele faz isso para a gente de maneira automática. Então esse processo aqui, basicamente, é esse processo aqui, ó. Só que quando eu passo aqui no execute, ele automaticamente já faz essa associação, né, pegando o valor e atribuindo aqui pelo apelido, né, que eu coloquei. Então é um processo que garante para a gente aí que o nosso código ele fique um pouco mais dinâmico. Então vamos testar aqui. Eu vou só alterar aqui o produto, né, para que ele não cadastre o mesmo. Então eu vou colocar refrigerante Guaraná 2 litros. Eu vou colocar aqui assim: refrigerante feito com Guaraná extraído da Amazônia.
sei lá, só um exemplo aqui mesmo, e eu vou colocar o preço aqui como 5,40. Então já montei a minha estrutura, né? Então o meu produto ele vai chamar, né? O meu método lá dentro de produtos vai chamar o inserir vai pegar os valores, vai receber, vai fazer a extração, vai montar as colunas, vai montar os values, vai chamar aqui o meu insert, vai montar o meu insert na verdade, e aqui eu mando ele executar e fazer a alteração dos valores. A partir do momento que eu fiz isso e eu rodo meu código, ele já trouxe aqui para mim, ó, cadastro na tabela produtos efetuado com sucesso, e se eu verificar aqui, ó, ele já trouxe, né, a inserção dos valores de maneira automática. Então isso é interessante porque evita, né, às vezes que eu fique colocando esses valores, os bind values aí na mão. Então pode ser que em algum momento seja interessante fazer dessa forma, principalmente quando a gente tenha vários valores. Bom, então é isso. Dessa forma a gente conseguiu aí montar o nosso insert, né, nosso inserir. Ele está pronto, está funcionando. O ideal aí para testes seria agora pegar e receber os valores, né, vindos de um formulário e fazer a chamada, porque aí esses valores estariam vindo de um formulário, bastaria eu fazer essa chamada que ele iria já inserir os valores lá no banco de dados, conforme a gente viu aqui. Até a próxima.